Ghostwriter, ou escritor fantasma, é uma figura pouco conhecida pela maioria das pessoas, mas cada vez mais presente no mercado literário. Se você nunca viu um escritor fantasma, hoje é o dia. Aqui no Trilha de Letras, a gente trouxe a Ghostwriter Tânia Carvalho. Querida, muito obrigado. Obrigado por você me trazer aqui. Ó, vou tirar a máscara. E agora aparecer. Acabou o M. mistério. O mistério está revelado. Acabou. Você se define uma vendedora de palavras. Explica pra gente o que você faz. O que é um ghostwriter? Na verdade, eu acho que eu sou uma jornalista de formação, de profissão durante 20 anos, 30 anos, 40, sei lá eu. Tem um famoso ghostwriter em inglês que ele diz assim, ninguém escolhe ser ghostwriter, acontece. E é verdade, você não acorda e fala assim, qual vai ser a minha profissão? Vou ser ghostwriter. Pequenininho, né? Jogador de futebol, bombeiro, ghostwriter. Não, é uma coisa que é uma consequência da sua atividade, no meu caso, como jornalista. Na verdade, o que eu faço, eu continuo sendo jornalista, ouvindo a pessoa e escrevendo, não sobre ela hoje em dia, mas como se fosse ela. Esse é o trabalho do ghostwriter, um deles pelo menos, né? Que é ouvir a história de alguém, né, que quer ser biografado, famoso ou não famoso, né? Não, famoso ou não famoso. Eu trabalho, aliás, hoje em dia, muito mais com não famosos do que com famosos. A minha cota de famosos foi na coleção Aplauso. Nós vamos falar isso aqui. Mas agora eu trabalho com quem me contrata e se me interessa, porque eu também não quero fazer todo mundo, nem sempre me interessa. E como é que é? Em geral, são o quê? Pais de família que querem uma memória da família? Tem de tudo, Rafael, tem de tudo. Tem a pessoa que quer registrar o resgate da história, da família, tem empresário de sucesso que quer... Livro fascina todo mundo. Eu já tive vários contatos de pessoal de informática, de tecnologia, por exemplo, de startup. Eles trabalham com tudo virtual, mas eles querem ter um livro. Para falar, esse aqui, meu livro. Eu acho que o livro perpetua, né? Daqui a 50 anos, 200 anos vai estar na biblioteca, vai ter o registro. Então, eu acho que sim, por mais que o mundo hoje seja virtual, mais as pessoas estão querendo registrar em livro a sua própria história, o que é ótimo para mim e para os outros ghostwriters. E faz sentido, né? Porque a gente tem essa sensação de que tudo se perde e o livro, pelo menos, continua ali. Mas como é que você se sente? Porque na maioria dos casos do ghostwriter, do escritor fantasma, ele não aparece. Ou seja, o livro sai, não tem o seu nome na capa. Você sente como sendo seu? Não, o livro não é meu. É isso que é fundamental. Eu acho que essa é a pergunta que eu mais ouço, Rafael. Você escreve um livro e o outro assina? Não, o livro não é meu. Não são as minhas palavras, não são as minhas ideias, não é minha ideologia, não é minha posição política, não é nada meu. O que eu faço é pegar essas palavras, entrevistar, e quando eu já acho que tá bom, eu entrevisto, dou linha na pipa para a pessoa falar. Quanto tempo isso de pesquisa e entrevista? Olha, eu acho que eu tenho uma média de pelo menos 20 horas de entrevistas, né? Onde eu pergunto pouco, é um pouco mais linha na pipa, sabe? Da linha. Aí quando a pessoa... E deixa a pessoa delirar, sabe? Não tem que ter aquela precisão do jornalismo, não, eu tenho que escrever. Não, deixa. Não é jornalismo literário, né? Não é jornalismo nesse sentido. Você deixa. O que você faz desculpe a comparação, é meio um consultório do psicanalista, que você deita naquele sofá e vai falando. É um pouco, e tem uma relação de confiança. Isso é muito importante, Rafael. O ghostwriter, a autobiografia, não é um exercício literário. Se você pegar os grandes escritores que escreveram as suas biografias, não tem, do Gabriel Garcia Marques, não tem não tem nada a ver com a obra literária dele. Claro. Porque a autobiografia, eu digo isso sempre, pode ser um clichê o que eu digo, é uma conversa ao pé do ouvido com o leitor. Mas a gente que escuta, né, e conhece esse personagem do ghostwriter, eu, por exemplo, quando soube que havia há alguns anos atrás, e imagino que o espectador também, vem logo uma questão quase ética, de caramba, peraí, como assim ela escreve, porque quem senta na frente do computador e gasta horas fazendo aquilo é você, né? E escuta as histórias e organiza e tal. E na hora de ganhar, digamos, os louros por ter feito um livro, né, e por ter contado a sua vida, a sua obra e tudo mais, é a outra pessoa que recebe, né, assim, esse... E
eu não sinto isso, Rafael, e acho que os ghostwriters, de fato, não sentem isso, porque, volto a dizer, não é o meu livro. Não sou eu, é a pessoa e as palavras são dela, sabe? Eu organizo. Agora, vamos pensar, assim, eu sempre tenho um exemplo, eu dou cursos de ghostwriter, assim, né? Então, eu já dei umas 6, 7 turmas. Quem se interessar, acha no seu site. Isso, eu dou sempre na Estação das Letras, eu dou em São Paulo. Então, é bacana, porque é isso que eu quero que meus alunos entendam, né? Eu sempre uso um exemplo para eles, vou dar aqui, se você me permitir. Claro. Que é assim, o Keith Richards acorda e fala assim, vou escrever a minha autobiografia. Aí ele senta no computador, toma café, para acordar. Aí ele senta e aí ele escreve até 1h da tarde. Aí ele almoça, descansa um pouco, volta para o computador e escreve até às 9h da noite, onde ele dá uma revisadinha. E aí eu brinco, ele nem atende o telefonema de ninguém, nem do Mick Jagger. É possível isso? Claro que não. Claro que não. O presidente da Volkswagen... Mas aí no que se distingue o que você faz de uma biografia feita por um jornalista, né? Ou seja, um jornalista que chega, entrevista talvez o próprio biografado, mas lança o livro assinando. Olha, eu, jornalista, estou lançando um livro sobre fulaninho de tal, um biografado. A biografia, Rafael, é a visão de quem escreve sobre a pessoa. É completamente diferente. A autobiografia é a história da pessoa que ela conta, que ela quer contar. Incorporar a pessoa, totalmente, a maneira de enxergar o mundo. Totalmente. Por isso que eu acho que assim, eu escolho os trabalhos que eu faço. Tem pessoas que eu não quero vibrar na vibração dela, eu não quero ser ela. Se você me permite o exemplo, eu recebi um contato para fazer 5 livros e eu falei, oba, me dei bem, esse ano vai ser bom. Tá fechado o ano. Esse ano tá legal. Aí eu fui lendo, não era um livro assim, assim, e era de um traficante famosíssimo que está preso. Não quero. Eu, como jornalista, se ele quiser dar uma entrevista para mim, é diferente. Claro. Agora, eu não quero ser ele. O que muda é a sua postura em relação... Claro, eu vou ter que ser ele. E o que você ensina no seu curso, assim, para dar uma noção? Quais são os recursos técnicos que se utiliza um ghostwriter? Eu vou dizer assim, o mais difícil de todos é não ter ego. Eu desisto, eu não posso ser ghostwriter. Esse é o grande problema. Porque quando você começa a achar que o livro é seu, você interfere na história, você interfere na postura da pessoa, você interfere na opinião dela, e não é o seu papel. Né? Se você realmente discordar profundamente da pessoa, não faça o livro dela. Não aceite o convite. E um livro desses não pode ser só de fatos, né? Ele tem que ser também de ideias, de visão com de certeza. mundo. Eu acho que assim, um livro, qualquer livro, né? Você não acha? Se só uma narração é chato, né? Então, eu acho que o livro do Ghost, ele tem que ter a narração e a reflexão. O que eu ensino para os meus alunos, ouça, tem que ouvir, incorporar a linguagem. Claro, quando você vai escrever o livro, tem a transposição da linguagem falada para a linguagem escrita, né? O Cristóvão Teza fala sobre isso maravilhosamente bem, né? Na hora que você pega a transcrição de uma palestra, você chora. Claro. Né? É transformar isso em livro, né? Organizar, me parece. Não, porque organizar. Ninguém conta a vida na ordem. Não. E também encontrar o ritmo, porque as próprias pessoas se lembram da própria vida, provavelmente, de maneiras diferentes. Uns de uma maneira mais poética, outros de maneira mais objetiva. No ano tal eu fiz isso, né? Sim, esses são os piores, de certa forma. Eu, por exemplo, já fiz um livro de um cara super importante agora tem 90 anos, na época ele tinha 85. Eu cheguei na casa dele, na primeira entrevista de 2 horas, ele contou a vida inteira. Eu falei, agora me ferrei, né? Agora me conta a piada. Agora vamos. Então eu fui voltando na casa dele e cada vez que eu ia, tentando acrescentar um pontinho àquela história, né? Porque livro, você sabe, tem que ficar em pé, né? E é quase um trabalho de terapia mesmo, como você está dizendo. Você tem que ir tirando da pessoa... Um pouco. Foi um trabalho muito difícil. Talvez tenha sido o trabalho mais difícil que eu tenha feito. E te contam coisas que não querem que entre? Falam assim, vou te contar isso, mas isso eu não quero que você eles contam, mas depois... Como praxe nesse trabalho, como o livro é da pessoa, ela lê e ela aprova. Ela muda, ela corta, né? E isso é natural. É natural e também não é censura, não é nada disso. É o livro que ela quer escrever. Então, né?
No meu curso, no final do curso, eu faço os alunos me entrevistarem e escreverem um texto sobre mim, porque quem está lá sou eu, não é por cabotinismo. Olha o ego aí. Não, mas aí eu posso. E aí tem uma história deliciosa que um aluno escreveu. Eu tinha dito na entrevista que eu nunca tinha sido uma mulher muito bonita, mas que na minha época a vantagem é que realmente a inteligência contava, o charme, o senso de humor. Ele escreveu assim: quando ela era jovem, ninguém queria namorar com ela. Eu falei, não, eu não disse isso e no meu livro não ia estar isso. Eu estou aqui sendo gentil, ele quis dizer outra coisa. Outra coisa, claro. Então, essa coisa, tem horas que você fala coisas que são mal interpretadas. A interpretação é outra. Eu não sou... Claro que a gente interpreta às vezes errado e tem esse ajuste. Muito bom. Já que a autoria do texto é secreta, como é que a gente faz para encontrar a voz do escritor que vai dar nome à obra? Nós vamos ouvir também a ghostwriter Rosane Queiroz. Eu acho que o fato de eu ser jornalista, como é o caso de muitos ghostwriters, né, facilita muito, porque você tem que puxar as histórias. Então, é uma arte da entrevista envolvida no processo, de colher aquela história que às vezes a pessoa tem, mas ela não pensou em contar, ou ela acha que não é importante, e ir aprofundando aquilo para chegar no livro. O maior desafio, por exemplo, é encontrar a voz da pessoa, porque assim, não pode ser eu, a Rosane, escrevendo. Eu tenho os meus livros, a minha maneira de escrever. Então, é um jogo de misturar a técnica da escrita e encontrar aquela maneira da pessoa contar a história que você sinta que é ela contando e não eu. Tem historinhas que às vezes parecem bobas e aí quando você edita e põe o preto no branco mesmo e dá para a pessoa ler, ela fala, nossa, sabe, assim, dá um susto, porque ela achou que era uma coisinha boba e você também tem que ter toda a manha e a malícia de tornar aquela história saborosa, porque às vezes tem histórias que não são muito interessantes, né? Então, o ghostwriter também tem essa missão de romancear um pouco e transformar aquilo numa coisa gostosa de ler. Isso é interessante, né? Essa preocupação que você tem que ter de transformar fatos, né, e ideias também das pessoas em algo sedutor. E eu imagino que você então use recursos literários. Não, assim. isso sim. Eu acho que sim. O livro tem que chamar atenção, tem que prender e você tem que ter vontade de ler. E como dizem todos os escritores, isso tem que estar na primeira página. Você tem que pegar e falar, opa, estou interessada nessa história. E eu uso muito esse recurso. Eu não digo que eu aprendi isso de cara, não. Isso foi um aprendizado de 15 anos de atividade. Eu brinco sempre que alguns livros, o começo estava na página 180. Mas hoje eu já não faço mesmo. Você seleciona um fato interessante, coloca lá para frente, aí vai ao passado. Vou para trás, ou misturo assuntos. E usa gancho, tem isso? Gancho de capítulos? Sim. Cada capítulo você tem que ter vontade de ler o outro. Eu sempre termino, eu engajo o leitor, eu gosto muito desse esquema, que assim... Bom, você deve estar lendo, você que leu até agora, você deve estar pensando que eu sou um idiota, mas não sou não. Sabe, eu gosto dessa brincadeira, como se fosse uma conversa mesmo. Como você já disse, é uma conversa, tem que ser. Se deixar de ser conversa, o William Zinsser tem um livro, Como Escrever Bem, que é a Bíblia da não ficção, ele fala exatamente isso. Você resolver cometer um ato literário, esqueça, o leitor vai sair correndo de você na não ficção. É muito diferente. Mas agora nós vamos ver a dica que a Cátia Navarro tem para a gente hoje de literatura. A gente volta já, depois do intervalo. Os ghostwriters ou escritores fantasmas podem estar em qualquer livro e a gente nem saber. Por exemplo, há obras, inclusive composições, que foram feitas e muitas vezes não tinham o título do seu autor. Mozart, por exemplo, foi um compositor que fez isso muitas vezes para os nobres para os quais ele trabalhava. Mas entre os autores isso também acontece. A marca Agatha Christie, por exemplo, continua. Nesse caso aqui, Os Crimes do Monograma, esse livro, foi escrito por Sophie Hannah. Ela é uma ghostwriter ou uma autora conhecida, uma poetisa que inclusive já ganhou vários prêmios. E a gente pode dizer o seguinte, que além dela,
tantos outros autores e escritores excelentes estão por aí escrevendo e a gente nem sabe. São os chamados escritores fantasmas. Olá, o Trilha de Letras está de volta, hoje numa conversa sobre Ghostwriter, com a escritora fantasma Tânia Carvalho, que resolveu aparecer aqui no programa e revelar-se. Mas antes, vamos ao quadro Dando a Letra, onde você, o nosso espectador, manda o seu projeto literário. Se você tem algum projeto legal, manda pra gente que a gente mostra aqui com prazer. Vamos ver. Olá pessoal, eu sou o Rômulo Narducci. Eu sou o Rodrigo Santos. Nós somos os criadores do evento Uma Noite na Taverna, um evento multicultural centrado na poesia que começou em 2004 na cidade de São Gonçalo. O evento nasceu justamente da necessidade de um espaço onde as pessoas pudessem mostrar seus trabalhos artísticos. São Gonçalo é uma cidade da região metropolitana de 1.200.000 habitantes, mas com uma oferta muito pouca de cultura, de arte. Então a gente fazia o evento, a gente sempre abria homenageando um poeta consagrado, um movimento literário, uma forma de apresentar isso para o público, e depois recebia artistas convidados que mostravam seus trabalhos autorais. E a ideia do nome do evento veio da obra Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo. Tanto que nós fazíamos uma cenografia voltada para a indumentária para lembrar justamente o livro. Era a luz de velas, nós servíamos vinhos. A gente fez Uma Noite na Taverna mensalmente durante 13 anos e nunca cobrou a entrada. O evento sempre foi com entrada franca e livre, porque a nossa ideia sempre foi popularizar a poesia, popularizar a arte, sem ter que diluir a arte. Apresentar também, mostrar para o público, além de estar oferecendo um espaço para que as pessoas pudessem mostrar seu próprio trabalho. E isso parece ter dado certo, porque a gente tem uma média de público de 100, 120 pessoas por mês em São Gonçalo. Em São Gonçalo. Então, gente, é isso. Esse é Uma Noite na Taverna. Evoé. Tânia, e essa história de Ghostwriter, como surgiu isso, essa profissão no mundo? Aí eu acho, não sei te dizer, mas eu posso dizer que a Bíblia já foi escrita por ghostwriters, né? Então, acho que é bem antigo, os escribas do Egito, né? Sempre teve alguém para escrever pelo outro. Só não tinha esse nome, né? Mas acho que sempre os discursos que é melhor do que escritor fantasma, né? Não pegou. Escritor fantasma é que nem lei no Brasil, não pegou. É ghostwriter, é feio escritor fantasma, E né? é curioso que é um personagem muito presente, o ghostwriter, em histórias de ficção, né? Exatamente. Em cinema você tem... O Polanski gosta. O Polanski gosta, agora ele fez esse baseado em fatos E reais. o ghostwriter também. E o ghostwriter também. O Chico Buarque fez o Budapeste, que tem um ghostwriter. Como é que você se enxerga representada nesses lugares? Olha, eu vou te dizer que em nenhum deles, porque é ficção. No ghostwriter, por exemplo, o filme do Polanski, ele tem um erro básico, o ghostwriter. Ele começa a investigar. Não é o papel do ghostwriter. E é curioso porque a gente está falando, é claro, de ghostwriter para autobiografia, biografias, mas existe o ghostwriter, você não faz, mas o ghostwriter de livros de ficção. Eu acho uma loucura. Eu já fui consultada várias vezes e eu não consigo entender quem é que faz ghostwriter de ficção. Eu digo, se a minha resposta clássica é o seguinte, se eu soubesse escrever ficção, eu escrevia o meu livro, não ia escrever para ninguém. Eu acho que ficção não é completamente diferente, não é uma pessoa me liga e fala assim, eu tenho uma ideia. Eu falo, então tá bom, uma ideia não faz um livro. O livro tem um caminho longuíssimo. Uma coisa é eu entrevistar a pessoa e ter o material 300 páginas de entrevista e escrever 100. Outra é, se eu tenho uma ideia, 3 palavras, né? Eu não sei quem é meu pai, um dia no final da vida eu desculpo, falo, papai. E daí, eu não sei escrever esse livro, eu não consigo entender quem escreve. Mas existe muito no Brasil e no exterior, né? Aqui eu não conheço ninguém, mas no exterior é comum, tem grupos que escrevem, né? Empresas que escrevem. O James Patterson é um conhecido por ter criado, né, um autor de ficção policial, que ele é conhecido porque começou escrevendo os livros dele e aí um belo dia criou uma espécie de equipe. E ele tem as ideias, pelo menos se diz que ele tem as ideias de cada livro e aí manda cada um da equipe escrever um livro. Então ele lança 8 livros por mês. Sei lá, para mim isso vai completamente na mão contrária do que um escritor de ficção faz. Que é se envolver, os personagens dominarem ele se perder naquela história, se achar.
Uma equipe? Sei lá, eu não sei. Eu não gostei, não quero ler. Pronto. E aí agora a gente tem aqui a coleção Aplauso, que foi também um projeto importante para você, né? E que aparece o seu nome na capa. Assim, na verdade, voltando ao que eu falei no começo, ninguém escolhe ser ghostwriter, acontece. Eu fui chamada para essa coleção e, com muito orgulho, a imprensa oficial do Estado de São Paulo, pelo Hubert Alqueires e pelo Rubens Ewald Filho. E eles me chamaram e falaram assim, a gente quer fazer uma coleção com os atores, diretores de cinema, todo mundo de arte, uma autobiografia escrita e vai ter um nome numa boa. Eu falei, tá bom. Aí eu fiz o primeiro livro da coleção, que é esse da Irene Ravache. O da Irene Ravache aqui, ó. Foi o primeiro da coleção. E a gente meio que desenvolveu o que a gente queria, como é que ia ser feito, é o modelo da coleção. E aí eu fiz 18 livros nessa coleção. E aí o mercado falou, oba, tem alguém que sabe escrever a história dos outros como se fossem os outros. Porque, como eu te disse, a gente já falou, a biografia é na terceira pessoa, a autobiografia é na primeira pessoa. Então, eu nasci, eu fiz. Tem o nome aqui, né? Por Tânia Carvalho, Irene Ravache, por Tânia Carvalho. E aí, na verdade, então, foi escrito por você, sim, mas sim. dando a voz da Irene Ravache. Exatamente, então, exatamente. Eu fiz, eu nasci. Né? Aliás, é um problema depois quando a gente revisa a quantidade de eu que tem, a quantidade de meu, você tem que dar uma ajeitada nisso. Mais uma dica do curso. Muitos ghostwriters são também escritores. Como escrever para os outros afeta a sua própria obra? Vamos ver. Eu tenho o meu jeito de escrever, o meu estilo, então é como voltar para casa, sabe? É como se eu estivesse na casa de outra pessoa e eu volto para minha casa. É uma sensação aconchegante quando eu vou escrever para mim. Aí eu fico mais livre, porque eu não tenho essa preocupação, né, de estar na voz do outro, ou pensar se aquilo está fazendo sentido, se as pessoas vão entender, se vão gostar. Agora, eu percebo assim que tem essa questão do orgulho, né, de não aparecer, de escrever uma coisa, é uma coisa que permeia a curiosidade das pessoas. Quem assina o livro, afinal, né? Como que entra o seu crédito? Então, tem um pouco essa curiosidade de ver, puxa, mas se tem esse trabalhão todo e daí a outra pessoa que vai lá e fica com o livro e tal. Mas é por aí, é uma maneira também de prestar um serviço, sabe? Que servir é uma coisa bonita, eu acho legal. Você conseguir fazer aquela pessoa contar aquela história e ver a realização dela é uma coisa que para mim me encanta. Eu fico realizada com a realização do outro também. Você também sente isso? É muito bom quando a pessoa lê e se identifica. Primeiro ela tem que se ouvir. Né? Quando ela se ouve e quando ela vê aquilo que é ela, é muito legal, é muito legal. E assim, não é... E ela fala, você conseguiu falar por mim. Né? Exatamente, a pessoa fica muito fascinada, né? Eu acho que o maior elogio que um ghost pode receber, e como eu fiz 18 livros na coleção Aplauso, eu ouvi esse elogio algumas vezes, eu falo assim, nossa, mas um livro é tão diferente um do outro, é bárbaro, é isso. Se um ghost escrever todos os livros iguais... Você é o autor. É ruim, é fraco. Claro. E como é que você sente justamente essa diferença entre escrever algo sobre alguém e você fez um livro de crônicas seu, autoral, né? Com seu nome na capa, 100 Dias em Paris. Como é que foi diferente? Assim, olha, como é um livro também jornalístico, é a minha voz. Né? Mas essa foi fácil de achar. Essa é a minha. Não, nem um pouco. Não, eu canto para subir, né? Também não é isso. Eu viro a pessoa enquanto eu estou escrevendo. Eu sou extremamente... Você consegue entrar e sair facilmente. Sim. E agora a bomba. Que livro você escreveu que você não pode contar? Não posso, porque eu assino acordo de confidencialidade. Posso contar? Tem um que você pode contar? Posso. Eu acabei de fazer o livro da Terezinha Monte, que foi a primeira presidente de escola de samba daqui do Rio de Janeiro. Ela me pediu para fazer o livro, a história dela é deliciosa, é o Carnaval do Rio, todas as bastidoras de escola de samba. Como ghost e tudo, apresentei o projeto, onde eu digo, não quero o meu nome, não aparece, eu não tenho direito a nada e tudo. Aí um dia ela virou e falou assim, a gente já estava acabando o livro, ela é uma pessoa encantadora, falou assim, por que você não quer aparecer no meu livro? Olha. Eu falei, Terezinha, eu sou ghost, o livro é seu. Não, você tem que aparecer no meu livro. Eu falei, então vamos fazer uma coisa. Eu vou fazer que nem eu fazia na coleção Aplauso.
eu vou contar como foi o nosso cotidiano. E aí eu faço uma... porta, né, Não. Tá, Terezinha Monte, mas a abertura do livro sou eu contando como foi a nossa relação, ela me pedindo isso, dizendo... Por que você não quer aparecer no meu livro? E eu dizendo que dessa Quase vez... com um tom ofendido. Eu era um ghost não tão ghost assim, sabe? Muito bom, muito bom. Querida, obrigado pela sua presença. Infelizmente, o nosso papo chegou ao fim. Espero que você tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre a figura do ghostwriter. Muito obrigado, Eu adorei Tânia. estar aqui, adorei estar aqui. Foi bom para você? Foi ótimo, foi bom para você bem. Muito bom então também. tá bom. Espero vocês aqui na próxima semana com mais conversa e mais literatura. Trilha, o caminho da literatura, passa aqui na TV Brasil. Até mais.